Olá pessoal, hoje eu vou falar sobre o lago que arde com fogo e enxofre, que é um lugar literal, que já está escrito sobre esse lugar no livro de Apocalipse de João. Então, esse lugar é algo que podemos entender que será a segunda morte, como está escrito, porque da mesma forma que existirá novos céus e nova terra, segundo a promessa de Deus, para os eleitos, onde os eleitos estarão com Deus, na Nova Jerusalém, enfim, eles estarão lá, sim, porque eles foram aqueles que foram considerados os remanescentes fiéis. Então, existirá esse lugar, Novos Céus e Nova Terra, mas também vai existir o lago que arde com fogo e enxofre. Nesse lugar, é um lugar de punição eterna para aqueles que infelizmente se rebelaram contra o Criador, ficaram incrédulos, blasfemaram, praticaram coisas pelas quais o fim deles foi serem lançados nesse lugar, que é o lago que arde com fogo e enxofre. Então, nós devemos entender isso, porque isso já é algo que já está declarado, já está escrito que vai acontecer. Não vai haver nada que impeça que isso aconteça, que essas pessoas sejam lançadas lá. Então, isso é algo certo e definitivo. É a punição severa de Deus contra aqueles que infelizmente levaram a humanidade a se rebelar contra Deus, a lutar contra Deus, a blasfemar, a fazer muitas coisas erradas. Então, isso é o que vai levar eles a chegar a esse lugar. Porque as obras que eles praticaram fizeram com que eles fossem dignos dessa punição. Embora todos eles, durante as suas vidas, tiveram chance de se arrepender, de crer no Criador, de obedecer ao Criador, de se sujeitar ao Criador. Mas eles não quiseram fazer isso em tempo algum. Eram homens impenitentes, eram homens de coração duro, incrédulos, que tiveram o coração endurecido, principalmente se rebelando contra o Criador, renegaram o Criador. Aquele que um dia lhes deu vida, respiração e tudo mais, eles não quiseram saber dele mais em tempo algum. Então, eles se deixaram levar pelo falso profeta, pela besta, pelo anticristo, enfim. E as obras deles vão levar eles a serem lançados nesse lugar eternamente. Então, como eu já disse aqui, esse lugar já está descrito no livro de Apocalipse de João. Então eu vou ler aqui alguns textos que falam a respeito disso, para que você hoje possa se inteirar do que isso significa de fato e de verdade. Então o primeiro texto está aqui no livro de Apocalipse de João. E está escrito assim: Mas a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta que, com os sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago do fogo, que arde com enxofre. Então, tanto a besta como o falso profeta, eles serão lançados vivos dentro desse lago. E isso é algo injusto? Não, é algo justo. É Deus exercendo justiça contra a besta e o falso profeta, que eles enganaram a humanidade, seduziram a humanidade, como está escrito aqui. Eles seduziram essas pessoas que receberam a marca da besta e eram adoradores da sua imagem. Esses dois, eles serão lançados vivos dentro do lago que arde com fogo e enxofre, e ali ficarão para sempre, não vão sair mais. Essa é a punição definitiva para esses dois. A justiça de Deus será exercida dessa forma contra eles. Então, prosseguindo aqui
mais um texto que fala a respeito disso. Está escrito assim: o diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite, pelos séculos dos séculos. Então, o diabo, o sedutor de todo o mundo, foi lançado para dentro do lago de fogo. Ele também será lançado nesse lago de fogo. E ele vai ficar ali junto com a besta e com o falso profeta, sendo atormentados pelos séculos dos séculos. É o que está escrito. É a punição deles. Porque, infelizmente, esses três, o diabo, a besta e o falso profeta, infelizmente, escravizaram a humanidade, seduziram a humanidade, tentaram fazer de tudo para a humanidade perecer junto com eles, morrer. E por causa disso, ele, que é o diabo, o adversário de todos os homens, ele será lançado também nesse lago junto com a besta e o falso profeta. E ficarão lá sendo atormentados pelos séculos dos séculos, como está escrito aqui. E isso vai ser literal. Não é fantasia, não é utopia, não é mentira. Não, é algo literal. Vai acontecer assim mesmo. Esse lugar já está preparado para eles serem lançados lá. Essa é a minha realidade. E essa realidade está sendo revelada aqui através do livro de Apocalipse de João, para todas as pessoas saberem o que vai acontecer, tanto com o diabo, com a besta e com o falso profeta. Então preste atenção que ainda tem mais 2 textos aqui que eu vou ler a respeito disso. E aqui na sequência prossegue assim dizendo: então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Então, além do diabo, da besta e do falso profeta, que foram lançados dentro desse lago, ainda existirá a morte e o inferno também serão lançados para dentro do lago de fogo. Então, já são 5 aí já, nesse lago. O diabo, o falso profeta, a besta, a morte e o inferno vão ser lançados nesse lago de fogo e enxofre, que arde com fogo e enxofre. Todos ficarão ali, sendo atormentados. Esse é o lugar definitivo dessas 5 pessoas, digamos assim, que é o diabo, a besta, o falso profeta, a morte e o inferno serão lançados ali. Todos ficarão juntos ali. Mas ainda tem mais ainda. Aí o texto prossegue dizendo: e se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Então existe um livro da vida. E nesse livro da vida existem muitos nomes escritos de pessoas que viveram nesse mundo. Mas nem todos têm um nome escrito lá. E aqueles nomes que não foram achados escritos ali naquele livro, eles serão lançados para dentro do lago de fogo também. E muitos desses que não foram escritos, infelizmente, são aqueles que adoraram a besta, receberam o número do seu nome. Eles foram aqueles que, infelizmente, foram seduzidos pelo diabo. Então, essas pessoas, elas irão também para esse lago de fogo. E assim vão ficar lá também sofrendo os mesmos tormentos que o diabo, a besta e o falso profeta. Junto ali com a morte e com o inferno também. Então, vai ser um lugar cheio de pessoas ali. Essa é a realidade literal do que vai acontecer. E aqui o último texto que eu vou ler está escrito assim: quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Por que ele está dizendo aqui que
esse lugar será a segunda morte. Porque a primeira morte foi aquela morte causada pelo pecado, lá no jardim, que aconteceu com Adão e Eva ali. E assim a morte entrou no mundo por causa do pecado. Mas a segunda morte é a morte definitiva. É a morte que vai separar totalmente essas pessoas de Deus eternamente. E elas vão ficar ali, naquele lago que arde com fogo e enxofre, junto com o diabo, com a besta, com o falso profeta, com a morte e o inferno, enfim, com essas pessoas que não foram achadas escritas no livro. E entre essas pessoas que não foram achadas escritas no livro, estão esses, que são aqui os covardes, os incrédulos, os abomináveis, os assassinos, os impuros, os feiticeiros, os idólatras e a todos os mentirosos. A parte que cabe a todas essas pessoas será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Então eles sofrerão essa segunda morte ali naquele lago. Esse lago que arde com fogo e enxofre será a segunda morte para eles, a morte eterna, definitiva. Eles ficarão ali pelos séculos dos séculos, sofrendo os tormentos daquele lugar ali. Porque esse lago é um lago de fogo. Ou seja, você já sentiu alguma queimadura por causa do fogo? Aquilo queima o seu corpo. Primeiro queima a pele, dói, machuca, fere. Tem pessoas que até morrem por consequência de terem seu corpo queimado. Mas se isso já é ruim, imagina um lago que arde com fogo e enxofre pelos séculos dos séculos. As pessoas sofrendo esses tormentos são coisas terríveis, são dores insuportáveis. E o texto diz aqui que a besta e o falso profeta foram lançados vivos dentro desse lago. Então, eles vão sofrer isso ali na carne, na pele, essas dores causadas pelo fogo e pelo enxofre. E assim as outras pessoas também. Então, isso é algo literal e já está escrito, vai acontecer assim. Então, esse lugar já foi descrito, já está esclarecido sobre isso. As pessoas que leem o livro de Apocalipse de João, elas já estão inteiradas disso aí. Mas a maioria das pessoas ainda nem sequer sabem disso. Muitas nem se deram conta de que existe esse lago que arde com fogo e enxofre. Muitas não sabem disso. Muitas pessoas estão vivendo em total ignorância a respeito disso. Mas isso que eu estou falando aqui é para esclarecer, para que as pessoas possam saber disso aí. Eu espero que as pessoas saibam disso. E mesmo que elas saibam disso, é necessário também que elas saibam que nunca é tarde demais para se arrependerem, para se converterem, para crerem em Cristo Jesus, o Salvador, para que por meio disso elas possam serem redimidas. A redenção pode acontecer na vida delas, através do sangue do Cordeiro. Então, é muito importante dizer isso aqui. Nunca é tarde demais. Mas aqueles que tiverem o coração impenitente, não quiserem se arrepender, não quiserem crer, quiserem continuar ainda na incredulidade, na rebeldia, esses, enfim, vão sofrer essa segunda morte, que será no lago que arde com fogo e enxofre. É o que está escrito. Então eu não posso aqui, digamos assim, eu não posso aqui dizer que isso não existe. Isso existe, é real. E muitas pessoas serão lançadas lá também. Então, é necessário entender isso, porque as Escrituras não escondem isso de ninguém. Já está revelado, está ao alcance de todos ler esses textos. Mas é preciso que as pessoas saibam mesmo, para que possam ficar conscientes desse mal, que pode ser evitado através de Cristo Jesus, através da conversão. Então, é necessário pregar o Evangelho a toda criatura, sim. Aquele que crê será salvo, mas aquele que não crê será condenado. Essa é a realidade literal que acontece. Então eu espero que essa mensagem de hoje sirva para as pessoas se inteirarem disso, para que as pessoas possam ser esclarecidas disso, para as pessoas nunca dizerem que nunca ouviram falar a respeito disso. Elas podem ouvir sim, porque isso tem que ser falado com mais frequência.
principalmente por aqueles que têm as Escrituras. Então, é necessário entender isso. É por isso que eu quis falar sobre esse assunto aqui, para que as pessoas possam estar conscientes disso. Então, essa é a mensagem de hoje que eu quis falar aqui. Eu acho que isso é uma mensagem importante, sim, porque é algo sério que já está escrito e isso é algo definitivo, não vai mudar. Muitas pessoas, infelizmente, serão lançadas, sim, nesse lago que arde com fogo e enxofre. É a verdade. E a verdade tem que ser dita para que as pessoas, através desse fato, que é uma verdade, às vezes elas podem se situar, elas podem acordar, elas podem se despertar, porque ainda é tempo de fazer isso. Então eu espero que isso aconteça sim. E muitas pessoas que ao ouvirem isso possam se compungir, possam se humilhar, possam se arrepender sinceramente e crer em Cristo Jesus, para que assim não sofram o dano da segunda morte, como infelizmente muitas pessoas vão sofrer sim. Então essa é a verdade de hoje que eu queria falar aqui. Então é isso que eu queria falar. Valeu.